Opa! Hoje, além do frio, ainda tá tendo um ventinho da hora aqui que vai lá na alma. Mas hoje, muito bom fim de semana para todos vocês. Um ótimo sábado, domingo também. E hoje nós vamos falar na aula 3 sobre... Vamos começar a falar sobre a personalidade do psicopata, né? Vamos falar de algumas das personalidades do psicopata, que é um extremo, né? Daquilo que nós estamos vendo, os dois lados, o lado do sentimento, emoção, que é o lado do borderline, um lado vimos, né, nos 2 dias anteriores, e o psicopata, que é o outro lado, que já é o 0%, né, onde não há sentimento, emoção e tal, tudo é calculado, frio, é tudo bem, enfim, tudo ali com um propósito, e sempre assim, tudo é muito individual. O que nós vamos ver no final é que as raízes, né, de onde surgem esses distúrbios, essas disfunções, né, onde passa a ser disfunções, as raízes são idênticas, né, sim, são parecidas, às vezes umas mais agressivas, outras não, mas tanto de um lado, tanto do lado da pessoa que ama demais, que tem sentimento descontrolado, que não consegue, né, os sentimentos, as emoções é que dirige o seu dia a dia, e do outro lado do psicopata, que não tem sentimento nenhum, que é o que dirige o seu dia a dia, a sua frieza, a sua individualidade, né? Aquela, enfim, o contrário do outro, né? Mas quando se vai ver a raiz, lá na raiz, os sintomas, né? Onde é colocado aquilo ali, onde nasce, onde brota, onde é o gatilho daquilo, é tudo parecido, tudo algo da mesma forma, entendeu? Então isso é importante a gente entender tanto a dualidade quanto a unicidade, né? Para poder separar da maneira como estamos no mundo físico, dual, né? No universo polar, e também da mesma maneira como estamos ligados em Deus, na fonte, no universo, no próximo, no semelhante, no planeta, né? Na natureza e assim por diante. Então há que ter essa noção. E é importante a gente saber, né, que dois lados e tal, e ter essa consciência aí de que as coisas também, tudo se parece, mesmo que parece uma coisa assim completamente diferente uma da outra, mas sempre vai estar tudo ligado ali em um só, né? Igual, por exemplo, vamos falar de consciência, né? Que é mais ou menos aquilo que estamos falando. Vamos dizer assim, a pessoa que não tem, que é dirigida pelos sentimentos, então é praticamente uma pessoa que ela não tem consciência, né? Ela pode ser considerada assim, uma pessoa que não tem consciência, porque até como nós vimos, é uma pessoa que nem ela mesma sabe quem ela é, né? Ela fica perturbada com isso mesmo. E o outro lado, a pessoa que já é fria, ela já é tipo assim absolutista, né? Trazendo tudo único e tal, nesse sentido. Mas agora olha bem, a consciência. O que é a consciência? Vamos dizer assim, num sentido racional. Consciência, para mim pegar, vamos pegar dois lados agora da consciência, o ser e o estar. O que é ser consciente e estar consciente? São coisas diferentes, mas elas têm que se unir para ter um equilíbrio. Preste atenção. Um estar consciente. Quando eu estou consciente, quando, né, é considerado assim que a pessoa está consciente, faz ali uns exames e tal, não tem nenhuma distorção cerebral e tal, né? Não tem nenhuma fratura, sei lá, algum problema no sistema cerebral, não tem problema, né? É feito ali uns testes e tal, a pessoa, né? Alguns testes assim, até às vezes até
daqueles que fazem para fazer carteira, tirar carteira, aquele primeiro lá, psicotécnico, né? O psicotécnico faz até uns exames assim e tal, para ver se a pessoa está consciente. É comprovado ali, a pessoa está consciente. Ela está consciente. Mas ela está consciente é o momento, ela está consciente ali, né? Isso não quer dizer que ela é consciente. O ser consciente é diferente. A pessoa que está consciente, ela não significa dizer que ela é consciente, porque para você ter um diagnóstico, né, mais profundo, assim, para você saber se uma pessoa é consciente, né, você não vai poder olhar, fazer ali o levantamento ou o diagnóstico apenas por um momento, por uma ocasião, né, por aquele instante e tal. Não. O ser consciente já vai ser um conjunto de ações, comportamentos que vão ser expressados ali pelo ser durante um tempo, né? E muitas vezes para testar também ali o equilíbrio dos momentos, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está consciente, é uma coisa presente, é uma coisa do momento. Agora, é consciente, aí já é uma coisa mais profunda, já é uma coisa assim mais forte. Então, ser consciente, às vezes você pode pegar uma pessoa com características de personalidade, de psicopata, de borderline, né? E se assustar com aquilo, mas de repente é uma pessoa super consciente, né? Às vezes está ali num distúrbio, ou sei lá qual que seja o propósito, né? Momentâneo e tal, mas você tem que vir ali no... tipo assim, como no sentido policial, né? Você tem que puxar a capivara. Porque aí se você... né? Porque o momento ele não vai, né? Por que eu tô falando assim? Até no caso que deu até uma luz assim, nesse sentido policial, né? Por exemplo, por que puxar a capivara, a ficha da pessoa lá? Porque qual que é toda vez que é uma abordagem, tal, o que acontece? As pessoas, os bandidos, eles contam as histórias assim que né? Tipo assim, é incrível. Então para eles não se perturbarem, né? Não serem assim completamente desenvolvidos psicologicamente, eles têm que buscar um extrato ali para ter uma noção dali do que é que a pessoa... Aí como é que ele vai interpretar o que a pessoa está falando, entendeu? Porque se ele não souber, ele fica confuso, né? Porque ainda tem uns, já vi algumas situações que a pessoa conta uma história, daí a pouco ela conta outra que já desfaz aquela que tinha contado há poucos instantes atrás. Então, aí tipo assim, é uma loucura. E aí, o sábio lá, assim, né? Às vezes, de vez em quando, aí uma perguntinha que fazia um tumulto todinho, né? Complicava mais aí, né? É muito... Então, aí, por exemplo, o ser e o estar. Aí sempre tem que ter um equilíbrio, porque não adianta eu estar equilibrado, né? Estar aqui agora em equilíbrio, mas se eu fizer um levantamento aqui e olhar que a maioria do tempo eu estou desequilibrado, né? Então eu não vou me iludir que eu estou equilibrado só por este momento, né? Então eu estou equilibrado, mas eu ainda não sou equilibrado. Então eu tenho que buscar uma maneira de encontrar esse equilíbrio que eu vou ser equilibrado, né? Isso não quer dizer que, igual eu falei, que uma pessoa equilibrada não vai uma hora ou outra surtar, né? Acontece. Mas tudo isso também tem os seus níveis, né? Tem assim a sua... Até nisso aí tem a consciência que não há agressividade, não há prejuízo, é simplesmente alguma coisa que sai ali. Tipo assim, coisas que com a consciência a gente também vai aprendendo a desaterrar. Enfim,
com o tempo nem existia mais isso na vida da gente, esses sintomas. Eu sou prova disso, que não, de não existir. Que a gente ainda tem, de vez em quando ainda é arriscado surtar. Eu acho que todo mundo surta, acho que até o Jesus não surtava direto. Direto, mas era tipo assim, até a hora que ele surtava, mas de uma maneira equilibrada. Ele não surtava de qualquer maneira. Por exemplo, teve uma hora que ele saiu quebrando tudo lá na casa de Deus, julgando, tava dando porrada, dando até chicotada e tal, né, sobre a história. Saiu lá e expulsando todo mundo. Quer dizer, mas aquilo ali nem era um surto, podia ser considerado um surto, né, psicopático de Jesus ali naquele momento. Mas ele não estava surtando ali, ele estava fazendo um trabalho, ele estava conscientemente cumprindo uma missão. Tanto é que depois, quando prenderam ele, cuspiram nele, fizeram sacanagem com ele de tudo enquanto é forma, e ele se manteve como um cordeiro, né? Que era a hora que, se ele não fosse uma pessoa que né, um ser equilibrado, aí ele teria surtado. Por exemplo, ele teria surtado eu creio que ele teria surtado nessa hora, né, dos ataques contra ele lá na prisão, naquelas paradas lá. E nessa hora lá do chicote, dos negócios lá, que ele saiu colocando os vendedores, o pessoal os avarentos que estavam negociando, né, tipo assim, tirando proveito da fé, da bondade, do amor das pessoas, por causa dos seus dons, né, eles tirando proveito, Jesus lá, tal. Naquela hora, com certeza, a história conta que houve confrontos, os discípulos tiveram que estar no meio e tal, porque as pessoas confrontaram, eles não queriam sair, ali houve resistência, né? Então, quer dizer, mas ele estava ali surtando numa hora certa, né? Então, quando a gente começa a entender, né, os dois lados, né, o pai e a mãe, o positivo, o negativo, quando a gente começa a entender e unificar, né, primeiro separar, entender sem julgamento cada lado, para depois unificar e alquimizar o conhecimento para nos transformar, porque aí sim, o conhecimento que transforma. Um grande abraço e até logo mais, às 20 horas, na aula 3, hoje vamos falar dos psicopatas. Todo mundo tem um pouquinho de psicopatia. Se não tiver, acho que não é normal, né? Se não tiver, pode ser que aí já pode ser um problema assim, neurológico e tal. Mas é isso aí, minha gente. Um grande abraço, felicidade, vida e paz para todos.